Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Visita a Nazaré. Jesus, dirigindo-se para sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: Não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Comentários dos Pais da Igreja. São Jerônimo. O Senhor, depois das parábolas que falou ao povo, que só os apóstolos compreenderam, foi para sua pátria a fim de ensinar com mais clareza. E isto é o que querem dar a entender as palavras. Jesus, dirigindo-se para sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga. Santo Agostinho. O evangelista passa do discurso anterior das parábolas para outra coisa, dando-nos a entender, desta maneira, que não há necessidade de seguir uma ordem rigorosa na exposição dos fatos, principalmente porque Marcos, concluindo essas parábolas, não prossegue com o que diz Mateus, mas dirigindo-se a outro evento, coisa que também fez Lucas. Teceu a narrativa de modo a mostrar que é mais crível que tudo que ambos narraram de maneira contínua tenha realmente ocorrido de modo contínuo, a saber, o ocorrido na barca em que Jesus dormiu e o milagre das expulsões dos demônios, fatos que Mateus interpôs mais acima, recolhendo-os de sua memória. São João Crisóstomo. Chama aqui sua pátria de Nazaré, não porque nela tenha feito muitos milagres, como é dito em seguida, pois foi em Cafarnaum que os fez, mas porque foi nela que expôs sua doutrina, o que causou não menos admiração que os milagres. Remígio de Auxerre. E o Senhor ensinava nas sinagogas, onde se reunia muita gente, porque ele desceu do céu à terra para salvar a muitos. Segue. De tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? A sabedoria se refere à doutrina e o poder à operação dos milagres. São Jerônimo. Maravilhosa estupidez a dos nazarenos. Admiram-se de que a sabedoria possua sabedoria e o poder. Mas logo vem seu erro, porque vem Jesus como filho de carpinteiro e dizem: Não é ele o filho do carpinteiro? São João Crisóstomo. Em tudo eram eles insensatos, vilipendiando-o por conta daquele que julgavam ser seu pai, mesmo tendo, nos tempos antigos, muitos exemplos de homens nobres cujos pais eram de nascimento humilde. Davi era filho de um certo lavrador Jessé, Amós de um certo pastor, e ele mesmo foi também pastor. E por isto mesmo deveriam honrá-lo mais, porque, apesar de sua origem, falava tais coisas,
manifestando que o que ele dizia não era resultado da diligência humana, mas da graça de Deus. Santo Agostinho. O Pai de Cristo é Deus carpinteiro, que fabricou a obra de todo o mundo, dispôs a arca de Noé, comunicou a Moisés a ordem do tabernáculo e instituiu a arca da aliança. Eu diria carpinteiro porque aplana as mentes rígidas e retira, cortando os pensamentos soberbos. Santo Hilário de Poitiers. Era também filho de um carpinteiro que vence a resistência do ferro pela disposição do fogo, corta todo o poder do século com seu juízo, dá forma a tudo que é material para uso do homem, como a forma de nossos corpos, por exemplo, na qual cada membro tem sua função, e forja todas as obras da vida eterna. São Jerônimo. Não é de estranhar que, errando eles com respeito ao Pai, se equivoquem também com respeito aos irmãos. Por isso acrescenta: não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? Chamam-se aqui irmãos do Senhor aos filhos de sua tia materna, Maria de Cleófas, mulher de Alfeu e mãe de Tiago e de José. Esta Maria é também chamada de mãe de Tiago Menor. Santo Agostinho. Nada há de estranho que parentes do lado materno do Senhor sejam chamados de seus irmãos, uma vez que poderiam também ser chamados de seus irmãos os parentes da família de José, por aqueles que julgavam ser ele o pai do Senhor. Santo Hilário de Poitiers. Empenham-se em rebaixar o Senhor por causa de seus parentes, e ainda que a prudência de seu ensino e o poder de seus milagres muito os admirasse, não podiam crer que ele fazia tudo isso em nome do Senhor, e se servem do ofício do Pai para importuná-lo de modo ultrajante. Dentre as tantas obras magníficas que operava, só se impressionavam ao contemplar seu corpo. Segue. De onde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. São Jerônimo. O erro dos judeus é a nossa salvação e a condenação dos hereges. Consideravam Jesus Cristo como homem, ao passo que o julgavam unicamente como filho de um carpinteiro. São João Crisóstomo. Mas vede a mansidão de Cristo. Foi ele injuriado, mas respondeu-lhes com muita mansidão, e por isso segue. Não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. Remígio de Auxerre. Chama-se a si mesmo de profeta, o que Moisés já anunciara nestes termos: eu lhes suscitarei do meio de seus irmãos um profeta. E é preciso saber que não só Cristo, cabeça de todos os profetas, mas também Jeremias, Daniel e os demais profetas menores foram mais honrados e respeitados entre os estrangeiros que entre seus concidadãos. São Jerônimo. É quase natural que os cidadãos tenham inveja de seus concidadãos, pois eles não consideram as obras do homem presente, mas só se recordam das fragilidades de sua infância, como se eles não tivessem passado pelos mesmos graus até chegar à maturidade. Santo Hilário de Poitiers. O Senhor declara também que o profeta não tem prestígio em sua pátria, porque ele havia de ser condenado na Judéia à sentença da cruz, e porque o poder de Deus está somente entre os fiéis. Por causa da incredulidade, ele se abstém de realizar obras do poder divino entre eles, por isso segue. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. São Jerônimo. Não porque não pudesse fazer muitos milagres entre aqueles incrédulos, mas para não condenar com eles a incredulidade de seus concidadãos. São João Crisóstomo. E se lhe convinha que o admirassem por seus milagres, por que não os fez? Porque ele não visava com os milagres ostentar seu poder, mas servir de utilidade aos outros. Mas, não resultando nenhuma utilidade, desprezou o que era seu de modo a não aumentar o castigo daqueles homens. E por que então realizou poucos milagres?
para que não dissessem: se tivesse feito milagres, teríamos acreditado. São Jerônimo. Também pode-se entender de outro modo. Jesus, sendo desprezado em sua casa e em sua pátria, isto é, no povo judeu, não quis fazer mais que alguns milagres, a fim de que não fossem completamente inexcusáveis. Mas, entre os gentios, o Senhor faz milagres ainda maiores mediante os apóstolos diariamente, não tanto para dar a saúde aos corpos, quanto para dar a salvação às almas. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.